Boa noite, pessoal. Quem fala é o Fábio Oliveira, da Immunity Intelligence. Nós hoje vamos falar um assunto muito ligado com o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né? Foi o apagão elétrico. Então, a gente que está envolvido muito com essa parte de ataque cibernético, a gente sabe que ficar fora, a empresa ficar sem operação por algumas horas e depois voltar com a energia elétrica volta, pelo menos você tem uma ideia de um momento que ele vai voltar, né? Quando é um ataque cibernético, isso o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas isso a gente vai discutir mais na frente no webinar. Para quem ficar até o final, a gente tem um bônus lá no final do nosso webinar. A gente vai dar algumas colheres de chá aí, alguns bônus e alguns serviços que nós fornecemos para as organizações aqui no Brasil. Falar um pouquinho aqui sobre nós, né? A Imunt, ela nasceu como uma empresa pura da área de segurança da informação. Então, a gente, em relação ao tempo que a gente trabalha com segurança, tem mais de 20 anos que a gente trabalha fazendo projetos relacionados à segurança, e estamos indo para São Paulo para poder abranger cada vez mais o Brasil aí. Por volta dos 25 anos já trabalhando, já dando-se um pouquinho de idade, trabalhando puramente com a parte de segurança da informação. Quem quiser, esse aqui estão os meus contatos, mas vocês também podem falar com a Thalita, que está aqui, o co-host aqui no nosso webinar, quiserem tratar qualquer coisa relacionado a como se comunicar com a Immunity. A gente tem nosso site, nossas redes sociais, a gente está sempre aberto. Esse meu celular que é 24/7, então realmente é 24/7, porque quem trabalha com segurança sabe como é o trabalho árduo em relação a isso. Mas vamos lá. Apagão elétrico, né? Isso é só um vislumbre, um pouquinho do que um ataque cibernético ele pode fazer dentro de uma organização, né? Então, muita gente, fábricas paradas, empresas paradas, a eletricidade já está, vamos dizer, entranhado nas nossas vidas, né? E a internet está seguindo o mesmo processo, né? Internet e as questões de tecnologia para o funcionamento da nossa vida pessoal e das organizações. Então, quando acontece algo que impacte isso, nossa forma de vida ou de trabalhar, isso é um impacto gigantesco dentro das organizações também, certo? A gente, por conta disso, Thalita, acho que alguém está entrando aí. Então, a gente preparou um webinar traçando justamente essa ligação com o apagão elétrico, os problemas que isso traz, como é que está o panorama de segurança no mundo e aqui no Brasil, especificamente. Quais são os problemas para poder se resolver isso, porque as ferramentas só estão melhorando, mas os ataques também estão piorando. Então, vocês já vão ver eu falar que só ferramenta não é suficiente para a gente abraçar e endereçar o problema de ataques. E vamos ver como que a gente pode ajudar a diminuir esse risco e não solucionar, porque solucionar é uma palavra, acredito, muito forte, mas estar melhor preparados para, caso isso ocorra, a gente possa receber um ataque como esse e responder de forma efetiva. Legal? Vamos lá, pessoal. Primeiro, panorama aqui no Brasil está mais ou menos assim. As últimas estatísticas aí, de de cada fonte, aumenta um pouco, aumenta ou diminui um pouco, mas está na casa de 23 bilhões de ataques. Só que o Brasil recebeu em 2023. E 2023 ainda não acabou. Então, se vocês foram perceber a escalada de ataques que estão acontecendo nas organizações no mundo inteiro, no Brasil em particular, isso só aumenta, né? A gente não vê nenhuma parte relacionada a freio disso, pelo contrário, né?
Isso cada vez mais está sendo notícia, está aparecendo nos jornais, nas revistas, e está começando a entrar dentro da vida das pessoas o conhecimento relacionado aos ataques cibernéticos, né? As pessoas ainda têm um conhecimento, já têm um conhecimento consolidado, mas ainda recebe golpes de crimes normais, que vamos dizer analógicos. Mas mesmo assim, esses mesmos crimes analógicos, da pessoa que vai na tua casa, estelionatário, etc., ainda acontece. Imagina um ambiente que a população ainda está aprendendo, já tem uma curva de aprendizado grande, está aprendendo e está começando a entender quais são os golpes, os crimes, mas a gente ainda está muito na infância em relação a isso. Então, por isso que a parte de ataques está só crescendo, porque o ganho deles ainda é muito grande, tá? Então, o espaço para ganho financeiro do crime organizado é gigante, né? Depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eles estão organizados, tá? Então, outra coisa que influencia bastante, as nossas famosas credenciais de acesso, né? Então, as credenciais de acesso, hoje, vocês já sabem, né, que os dados dos brasileiros já há muito tempo estão disponíveis por aí. Mas cada vez mais, os acessos às empresas estão sendo vazados, né? Tem muita empresa que tem acesso vazado e ele sabe que ela já tem alguém vendendo acesso a essa empresa. E só vai descobrir depois que ela recebe um ataque de ransomware, né? Que é, como eu digo, o ransomware é bem espalhafatoso. Não tem como você não ver. A empresa simplesmente para, né? Olha o apagão, né? Nesse caso, o apagão cibernético. Então, veja, existe uma camada de ações anteriores ao espalhafatoso ransomware acontecer que precisa ser percebida, monitorada, detectada e respondida. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre que é onde a gente consegue ser bastante prevalente em repelir esse tipo de ataque. Legal? Dito isso, nós temos ainda perda de dados, interrupção de operações, caso do apagão aconteceu. Em casos piores, ou seja, desdobramento de um ataque como esse, onde uma empresa não consegue voltar, existem demissões, redução de investimentos, né? Tem muita empresa que fecha simplesmente porque ela não consegue operar. Imagina uma fábrica que funciona 24/7, 24 horas todo o tempo, e tem que parar a sua operação, né? Imagina o custo financeiro disso, né? Tá um pouco. Então, veja o problema que um ataque cibernético pode ocasionar dentro de uma organização. Eu vou mostrar para vocês como o pessoal está tão organizado. Eu vou mostrar para vocês uma tela de uma gangue de hacker, tá? Ela é publicada, ela é vendida, existem vendedores para ela, onde vendem um portal onde o atacante não precisa fazer quase nada, ele só precisa entrar, pagar uma taxa e receber o seu risco, o risco para si, né? Veja bem, veja aí ó, a telinha, usuário e senha, para ele poder entrar dentro do seu portal. Imagina esses atacantes e sair o dia a dia deles. Qual é o dia a dia deles? Você entrar dentro de um portal como esse, se logar, através desse portal ele consegue mandar os ataques, os e-mails já estão cadastrados para fazer phishing. Às vezes já tem os acessos às empresas. Lembra que eu falei que tem empresa que não sabe, que já tem gente com acesso à empresa? Por exemplo, esses acessos são vendidos na Dark Web. E quem que compra? Essas organizações. Para fornecer para quem? Os seus clientes atacantes ou afiliados, né? Então, vê, dentro de um portal como esse, ele sabe quanto que ele está ganhando, né? Como que está a wallet dele lá do Bitcoin. Ele consegue abrir um ticket com suporte do Renstra, da linha de Renstra. Tem uma equipe de suporte para poder apoiar esse afiliado. Então, vocês vejam
o nível de organização que um criminoso como esse consegue atingir. Se a gente olhar do nosso lado, assim, eu vejo diversas empresas em relação à proteção cibernética, o nível de organização desse pessoal é muito maior, né? Por quê? Porque o ganho financeiro é muito grande, né? Eles conseguem receber dinheiro. Imagina uma gangue de hacker como essa, tendo 100, 500 afiliados, cada um mandando ataque para todo lugar do mundo, né? Eles também recebem uma parte desse dinheiro que o afiliado ganhou, né, com o ataque que ele fez através do portal dele. É assim que funciona essas gangues de hackers. Às vezes não é o- a pessoa que criou que está te atacando. Ele criou um portal como esse e aí já se pegou coisas de todo tipo. Pais de família, dentistas, advogados, outras pessoas que não têm nada a ver com a área de tecnologia, utilizando esses mecanismos para ganhar dinheiro, né? Então, imagina esse nível de organização. O pessoal da área de Renfer, eles funcionam como uma empresa e se veem como uma empresa. Eles têm RH, tem a equipe de desenvolvimento, tem os vendedores, tem a equipe de negociação que negocia com a empresa para conseguir o dinheiro, só para vocês terem noção. Ele tem uma área de pesquisa, né? Ele tem uma área de conseguir os acessos para botar dentro do portal dele, ele compra de outros, tem outros que só ganham acesso e vendem para essas gangues. Então, para vocês verem o nível de organização, tá? Então, o negócio é muito sério, pessoal. Então, esse aqui é para vocês terem uma ideia do grau de sofisticação e de problema que se traz, tá? Vou trazer um número aqui para vocês entenderem um pouquinho o problema, né? Quando um invasor ele entra dentro da tua rede, por exemplo, ou ele entra de uma forma automatizada, muito provavelmente, e ele recebe o sinal da fora, eu consegui mais uma empresa. Esse tempo entre ele receber, dizendo assim, olha, eu invadi a sua empresa, e ele começar a, a ficar manipulando tua rede, descobrindo como é que ela está cada vez diminuindo mais, né? Esse número, por exemplo, 1 hora e 42 minutos. Então, se você for pensar assim, mais ou menos isso. Uma vez que entra na rede, dentro da tua rede, você tem, no mínimo, 1 hora e 42 minutos para tentar repelir esse ataque. Pessoal, não é que vocês vão repelir 100% dos ataques. Não, vocês vão repelir, normalmente, os ataques conhecidos. Sempre vai ter um resíduo de ataque que vai entrar, e esse momento é que tu tem que estar preparado, e que muitas empresas não estão. Então, às vezes ele tem o Fire, tem o antivírus, ele entrou, ele barrou um monte de coisa que esse cara fez, ele foi espalhafatoso, mas uma vez que ele entrou, adeus. É a questão de tempo até ele poder, por exemplo, executar um ransom dentro da tua rede e simplesmente parar a tua empresa, né? Então, veja o problema, né? Então, assim, em dados gerais, o tempo para identificar um atacante dentro da rede está variando. Olha só, o tempo que ele começa é 1 hora e 42. O tempo que uma empresa detecta, se ela estiver preparada, mais ou menos, começa entre 4 dias e chega em empresas até 320 dias, ou seja, quase um ano para poder detectar, né? Se for um ransomware, porque o ransomware é muito espalhafatoso, o pessoal ele entra, descobre tua rede, não demora muito, ele executa o range. Então, sabe que pegou, porque vai aparecer uma tela, pague aqui, etc. Mas tem ataques que não são assim, ele demora mais tempo, ele pega dados da tua empresa, usa a tua empresa para fazer ataques para outras empresas, né? Usa a tua internet, às vezes usa o teu servidor de e-mail, às vezes usa a tua empresa para ir fazer mineração de moeda eletrônica, né? Então, então, existe de criptoativos. Então, existe N coisas que ele pode fazer com os recursos da tua empresa. Então, mais uma vez, tem um tempo mais curto, mas tem empresas que, e a grande maioria,
que demora muito para descobrir. Ou só descobre, no caso de ransomware, como eu falei, quando ele executa o ransomware. Ok? Então, assim, o desafio da cibersegurança, ele é gigantesco, tá? Primeiro, segurança, ela é tão complexa, tão complicada, e ela muda tão rápido, porque toda hora está tendo alguma coisa nova acontecendo, que fica difícil para uma organização sozinha gerenciar de forma efetiva. Assim, a gente tem contato com diversas equipes, e normalmente, às vezes, quando a gente chega numa empresa, a pessoa diz assim: "E aí, você está cuidando disso?" "Eu tenho." "Ah, porque eu tenho um Fire." Ou porque eu tenho um antivírus. Aí tu pergunta: qual a última vez que você olhou a console, alguma coisa? "Ah, eu olho todo dia, uma vez por dia." Né? Então, imagina aqueles tempos de detecção. Uma vez que tu não olhou, esquece, já perdeu, né? Então, normalmente a pessoa não tem equipe para fazer isso. Quem está fazendo essa parte de segurança é uma pessoa da área de redes que está pegando uma parte do tempo dela para poder fazer isso. E normalmente é mais uma parte operativa de tira, coloca a regra, instala ou não instala antivírus, ou modifica uma política ou outra, do que realmente fazer a parte de monitoramento, detecção e resposta. Né? Não faz isso de forma efetiva. Só descobre depois que ele é atacado, de fato. Então, assim, nós elencamos aqui uns 5 fatos que são um porquê é tão difícil para uma organização sozinha fazer isso. Né? Primeiro, por que é tão complexo? Né? Tão complexo, tantas ferramentas, por que é tão caro? Por que tem tanto ruído? Por que é tanto alerta? E também por que é tão especializado? A gente vai bater em cada uma delas, tá? Por que é tão complexo? Né? As ameaças cibernéticas, elas só evoluem, né? E agora a última pegada é a parte de inteligência artificial, né? Então imagina o que já está se vislumbrando são malwares que, utilizando inteligência artificial, eles se modificam para poder fugir dessa previsibilidade que as ferramentas hoje usam para poder pegar um malware como esse, né? Então, essa frente já escapou do mundo das empresas de cibersegurança e já estão sendo utilizadas já estão sendo estudadas pelos atacantes, tá? Então, tão complexo. Veja, a sofisticação do usuário, do adversário que a gente chama, ou do atacante, ou do criminoso, né? Eles vão desde os caras, como eu falei, dos criadores, que conseguem acesso, até aqueles mais ativos, ou seja, aquele que quer invadir a sua empresa. Esse é o pior de tudo, porque ele é um atacante focado em você. Esse é o pior. Se você for de uma empresa publicada na bolsa, né, onde as informações financeiras estão disponíveis, ou seja, onde tem o maior impacto, isso é um caso para poder ser verificado. Isso tem que botar na sua análise de risco. Né? Veja bem, 59% foi o aumento da complexidade dos ataques. Um ataque, vou mostrar mais à frente, é feito de diversas camadas, tá? Então, assim, são diversos passos que eu vou falar de uma forma resumida, mas são feitos de diversos passos para tentar escapar das suas ferramentas, não ser percebido por você e aumentar a chance dele conseguir o que ele quer. No caso de ransom, dinheiro, né? Então, essa complexidade está aumentando à medida que a guerra de gato errado, né? O arms race, né? Em relação à guerra, vai crescendo, né? Eu faço uma ferramenta melhor, faço um ataque melhor. E isso vem se avolumando, isso vem continuamente aumentando em todo mundo. 59% é muita coisa, tá? 57% é o aumento de cyberataques em relação ao ano passado. Ou seja, que nem acabou o ano, ele já está com aumento de quase 60%.
Então, para vocês verem o tamanho da encrenca que a gente está enfrentando. Tá? E 53% aumento do impacto. Né? Hoje você já consegue ver as empresas, principalmente as empresas listadas na bolsa, já dá para conseguir ver o impacto do custo cibernético. Isso já é lançado dentro da parte financeira das empresas e já se consegue ver qual é o impacto em relação a isso. Tá? Então, para quem tem empresas com mais de 200 computadores, já começa essa complexidade a aumentar, porque já não é uma coisa que você abarca mais fisicamente sozinho, né? E 200 computadores, 400 servidores, 500 computadores, 1.000, etc., gera, eu vou mostrar depois, muito ruído, tá? Então, por quê? Aquilo que eu estava explicando, né? Os adversários usam múltiplas técnicas. Só para vocês terem noção, essa, esses malwares de cryptominers, né? Que usam, eles mineram. Tem no pool deles, assim, normalmente 20 testes de segurança, 20 exploits, para poder invadir a máquina, para poder conseguir entrar dentro da máquina. Então, cada vez mais eles vão adicionando novas técnicas e novos exploradores para poder entrar nas máquinas. Então, é uma coisa que isso vai evoluindo, ou seja, o código vai evoluindo. Lembra que eu falei que tem uma equipe de desenvolvimento? P&D e etc. Pois é, isso vai evoluindo. E o que é pior, as gangues se conversam, algumas delas, né? Então, uma tecnologia que antes tinha só para uma, já é disponibilizada para outra, a outra abre o código da outra e isso cresce, a voluma e piora para o nosso lado, né? Então, veja, isso aqui é algumas fases, né? Hoje, ele explora. Agora, existe um caso do tipo, uma vez que ele entra na máquina, para ele não utilizar um código que a tua ferramenta de segurança vai detectar, ele usa as próprias ferramentas do servidor, por exemplo, para poder fazer o ataque, justamente para que ele não seja detectado, né? Então, isso é uma das táticas dos atacantes que estão sendo utilizados praticamente em todos os ataques de ransomware, né? Lembra que antigamente eu entrava, baixava um monte de programa, etc., para poder. Ou seja, ele está tentando cada vez mais não ter tantos estágios como esse para instalação de programas, porque são chances das ferramentas ou dos analistas identificarem que ele está dentro de um servidor. Tá? Então, vai modificando os seus ataques ao longo do tempo, em tempo real, né? Porque à medida que ele vai entrando, ele vai percebendo o que está acontecendo dentro da rede para saber se está tendo alguma resposta e vai dinamizando as técnicas até encontrar uma brecha, que é o que ele quer, né? Então, para vocês entenderem. Olha só o que acontece muito aqui. Um ataque típico é mais ou menos assim. Ele ganha o acesso, comprado por alguma razão, e ele fica tentando atacar. Tenta atacar uma vez, técnica 2, técnica 3, técnica 4 dentro da tua rede, até que ele consegue. Inclusive, uma das principais fontes de ataque são os Active Directories, os ADs, onde tem a autenticação de praticamente toda a empresa, são dos primeiros a serem invadidos em movimentação lateral, uma vez que ele tem acesso, por exemplo, à máquina da pessoa que clicou no phishing, né? Então, ele tenta crescer dentro da rede, fazer movimentação lateral, que a gente chama, né? Para poder expandir seu acesso dentro da rede. Tá? Então, e esses passos aí são. Lembra daquele. Uma vez que ele acessou, 1h46? Pois é. Então, é o tempo que você tem para poder pegar algum indício de presença dele dentro do ambiente. Tá? No caso, tantas ferramentas. Né? Bom, se vocês forem procurar ferramentas de segurança, vocês vão achar inúmeras ferramentas de segurança no mercado, inúmeras, inúmeras. E para cada
E para cada área que você olha, tem 3, 4, 5 fabricantes. Tem empresas que têm de 2 a 12 tipos de fabricantes dentro da organização, né? E isso traz um problema gigantesco, porque essas ferramentas, elas normalmente, elas não se conversam. Então, você tem nichos de inteligência espalhados. Então, assim, tem a console do Fire. Tem a console do Fire. Eu te digo uma coisa. Tem a console do antivírus. Eu te diz outra coisa. Tem a console do teu CIEM. Ele tenta te dizer alguma coisa integrada. Se ele conseguir pegar, mas também ele te diz parte da solução. Tem uma solução de autenticação e também te diz uma parte dessa conversa. Então, veja, essa é mais um ponto de complexidade, porque você não consegue dar conta de conhecer tudo, né? Você não tem tempo para ver todas as ferramentas, você não tem equipe e etc. E realmente, segurança é um trabalho de time. Não dá para fazer um trabalho de segurança bem feito com uma pessoa dizer que assim, não, eu tenho uma pessoa, eu tenho um rapaz que vê de vez em quando. Já vi até casos de ser freela, né? Ele vê a gente abre o chamado para ele quando precisa. Nossa, olha só, né? Então, a gente está falando aqui 24 horas a todo tempo. Quando chamar o freela, deve ser só para recuperar o backup. Isso se o atacante não desabilitou o backup e destruiu tudo também, né? Então, existem uns problemas gigantescos relacionados à utilização de diversas ferramentas. Isso é um tiro no pé para quem está fazendo segurança dentro do ambiente, tá? Outra coisa que é a reclamação principal é o tão caro. Essas ferramentas são uma fábula, né? Tem ferramenta que realmente é uma fábula e isso tem que ser dado um norte, em relação a gerenciamento de risco para o negócio. Ele que vai te dizer quanto que você vai poder investir relacionado ao risco que você vai conseguir atenuar dentro da organização. Muita gente faz primeiro a compra da ferramenta, não, eu primeiro compro a ferramenta para depois fazer as coisas. É mais ou menos como quando tu vai fazer uma proteção de um prédio, né? É como se tu dissesse assim, cara, eu estou fazendo um prédio ali. O que que tu faz primeiro? Tu primeiro comprar a porta e ainda a porta ainda não chegou. O que que tu faz? Primeiro tu coloca uma câmera e um guarda, né? Ou seja, detecção e resposta. Ou seja, porque caso aconteça alguma coisa, tu já tem um nível ali de proteção ali, detecção e resposta. Depois tu vai vir com a parte preventiva. Aqui é totalmente diferente. O pessoal começa com primeiro eu vou botar a porta, depois eu vou botar a detecção, ou nem colocar, né? É o que ocorre muito em relação a isso. Então, a parte cara de se colocar, tem tanto a parte das ferramentas, e tem principalmente a parte do profissional, né? O profissional de segurança, ele não é barato, ele é muito disputado. Vocês sabem, diversas pesquisas mostrando o gap de gente que falta para poder ocupar esses espaços. E o que que acontece? Uma vez que tu treina uma pessoa na área de segurança, normalmente de um ano para fazer integração e treinamento, que é uma fábula, para ele estar totalmente operacional são 10 anos. Isso uma pessoa. Para você manter, aí depois eu vou fazer um cálculo logo depois, para manter isso tudo, vocês vão ver um número que dá para poder fazer isso, né? Então, o tempo para você colocar uma pessoa para ela estar apta, e o que normalmente o pessoal faz é fazer curso da ferramenta que ele tem. Ou seja, ele aprende a mexer nos controles da ferramenta, mas ele não aprende segurança. Ele não sabe de correlacionar isso com todo o ambiente, né? Mas ele sabe botar uma regra legal e sabe liberar uma pasta do antivírus ou bloquear uma máquina. Mas essa integração falta, né? Fazendo uma conta, se você colocar custo de ferramenta, custo de espaço físico para você ter as pessoas dentro do teu ambiente, o custo administrativo disso, vamos dizer que você gasta R$ 50.000 ao ano com o treinamento da tua equipe, né? Vamos ver o custo de um analista, né? Hoje dentro do mercado. Vamos dizer
que hoje ele vai estar variando aí entre R$ 8.000 para ter um analista de segurança ali, pleno, sem alguma coisa. Mas 85% de encargo, que é mais ou menos esse custo aí, vezes 5. Por que vezes 5? Porque é um posto, né? Para eu poder fazer 24 horas com um posto, ou seja, eu preciso de 5 pessoas daquela, entra em tal horário, sai a tal horário, entra em tal horário, sai a tal, ou seja, um posto. Imagine vários postos, né? Isso dá uma fábula para a empresa se for fazer isso internamente. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, não, eu faço segurança internamente, aí eu pergunto, quantas pessoas você tem? Eu tenho uma. Amigo, você não faz segurança internamente. Você acha que faz, porque antigamente a gente botava antivírus no Fire e esquecia, agora não dá mais para colocar a sujeira que está debaixo do tapete. Então, o ataque está vindo e ele já está mostrando você de calça curta, né? Então não dá mais para esconder, né? Ele está acontecendo. Então, se você ainda acha que consegue fazer isso internamente, amigo, você está no caminho errado. Primeiro que você provavelmente não está fazendo do jeito certo, porque o custo é alto, e outra, uma vez que você treinou essa equipe toda, muito provavelmente ela vai ser assimilada pelo mercado logo depois. Por quê? Porque ele, ao ficar olhando só para o teu ambiente, é chato. Empresas como a nossa, onde tem diversos clientes para olhar, onde acontecem diversas coisas, é interessante para pessoas como essa. Agora, uma pessoa que está só dentro do ambiente, maior parte do tempo, é olhando um mundo de ruído para um momento de emoção para ele, tá? Então, porque ele quer aquele momento para poder mostrar o skill dele, etc. Então, veja, ele não vai ter isso. Ele vai logo querer sair para poder apresentar o que ele aprendeu dentro de uma organização que ele possa ter um passo, uma enormidade de clientes para ele poder apresentar o skill que ele aprendeu. Certo? Então, esse é um problema gigantesco. Outro problema grande é em relação ao ruído. Pessoal, isso aqui é um problema sério. Tá? Isso aqui é um dos grandes problemas, inclusive, para empresas de segurança. Porque se vocês olham, se tiver gente da parte de operação, se vocês olharem atentamente o volume de alertas que eu faço, seu antivírus, seu Active Directory, seus servidores, que suas máquinas de estações geram, é gigantesco. Isso, inclusive, é um tema de estudo, né, que em relação à fadiga dos analistas, por olhar tanto alerta, para descobrir, dentro daqueles alertas, o que pode ser um ataque, né? Isso dá uma fadiga para os analistas. Então, por exemplo, é um dos problemas que as empresas de segurança têm que atacar para garantir um bom estado mental aos seus analistas. Isso é um trabalho da empresa de segurança, para você ver qual o tanto de problema que é relacionado a isso. O que acontece? Tem um mundo de alerta. Tem alerta dentro da tua organização é gigantesco. Assim. Uma vez que de uma pessoa que se loga, são N registros. Imagina toda a tua empresa, 200 pessoas, 500 pessoas, a pessoa acessando a internet, as aplicações rodando, executando. Então, uma enormidade de, de alertas, né? Então, está acontecendo um ataque aqui dentro? Não, não necessariamente. Você tem que separar o que está dentro desse enormidade de alerta para pegar o que pode ser um indício de um ataque. Então, assim, só para vocês terem noção, a gente processa mais ou menos isso aqui, né? 100 milhões de alertas são processados para a gente pegar isso daí, descobrir possíveis ameaças dentro disso. Uma vez que a gente descobriu possíveis ameaças, talvez ou não, uma vez que a gente escalou, fez a triagem, todo o alerta, etc. e tal, para subir para um analista fazer, né? Então, é, daí disso tudo, se soma, por exemplo, diariamente 3 a 4 chamados para poder de tickets, para poder ser analisado, para depois verificar se foi um ataque real ou não. Mas isso tem que ser feito a todo momento, é 24 horas.
porque 24 horas são coisas acontecendo dentro do ambiente, certo? Então, veja, só vocês terem uma noção, isso aqui eu peguei estatística de hoje, peguei um cliente e botei um Active Directory, né? Olha só o que ele gerou de alerta no mês. 7 milhões de alertas, quase 8 milhões, né? De alertas no mês. A gente tem que pegar, dentro desses 7 milhões, aí, 8 milhões, tirar um indício, imagina, ver como o trabalho de quem protege é difícil, né? Dentro disso, a gente tem que tirar um indício para poder analisar e aprofundar para saber se aquilo ali é um ataque. Lembra? A gente tem 1h40, né? Para poder começar a pegar esse cara. Então, ou até 4 dias. Mas tem que diminuir e tem que ficar dentro dessa faixa. Pelo menos 60 minutos para poder fazer uma análise rápida disso daí e já dar uma resposta, tá? Olha o pico diário, de um dia. 484 mil alertas, né? 1.000 registros, 1.000 eventos, né? Então, veja como o nível de trabalho. Aí eu te pergunto, você consegue fazer isso localmente dentro do teu ambiente? Você está vendo esses eventos de fato, o que está ocorrendo dentro do teu ambiente, separando o joio do trigo para poder identificar um indício de ataque? Será que você está fazendo isso de fato ou você está fazendo só trabalho de engenharia de colocar e tirar regras? Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar, observar e analisar de fato se isso está ocorrendo. Tá ok? Tão especializado. Pessoal, trabalhar com segurança é complicado. Existem poucas pessoas, né? Tanto é que nós temos uma parte de treinamento interno para poder reciclar as pessoas. A gente está instituindo nossa universidade corporativa para você ver como é difícil. Imagina para uma empresa fazer isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 48% das organizações fazem caça de ameaças lideradas por pessoas, né? Ou seja, depende de pessoas. 4 de 10 dizem que o gerente TI diz que precisa melhorar a eficiência por causa da escapabilidade. Lembra daquele tanto de ruído, né? 54% do gerente TI dizem que para obter as habilidades em equipe é o maior desafio, ou seja, para conseguir as habilidades necessárias para conhecer aquilo. Porque tu imagina o seguinte, aquele a enormidade de ruído, tem a enormidade de ruído de Linux, tem a enormidade de ruído de Windows, tem a enormidade de ruído das aplicações que eles rodam. Então, imagina o nível de pessoas que são necessárias, quais os skills necessários para poder fazer análise desse tipo, né? E 65% das organizações terceirizam, porque não conseguem fazer isso, com certeza, completamente, ou fazem parte, né, desse esforço, porque é um trabalho gigantesco. Então, assim, se a gente for ver o skill do profissional de segurança, vamos fazer um gráfico. Assim, a gente tem os técnicos de TI, eles são generalistas, têm alguns conhecimentos mais profundos. Temos administradores de rede, analista de rede, analista de sistemas, que eles têm um conhecimento um pouco mais aprofundado disso. Só que quando a gente vem para a área de segurança, pessoal, a gente tem que ir além da só instalação da feature do recurso tal do sistema ou da rede. A gente tem que entender por baixo como que ele funciona, porque o atacante sabe. E é por aí que ele vai pegar. Então a gente tem que conhecer muito profundamente sobre os diversos assuntos para poder. Então, por isso que esse profissional é tão valorizado, porque o nível de skill para ele ter esse conhecimento, que vai muito além de uma instalação, de uma configuração de esquecer, ele tem que saber o seguinte: como é que funciona por baixo? Porque se eu não sei como funciona por baixo, como é que eu vou saber se o que está funcionando é legítimo ou é uma ameaça? Porque lembra, o que a gente vê são os registros, os logs, o comportamento dessas aplicações. E isso daí tem que entender muito, no nível muito profundo, para poder ter esse discernimento de saber o que, que é legítimo, isso aqui não é um ataque, isso aqui é um falso positivo, o que é um ataque. Isso aqui
Eu tenho que trabalhar, eu tenho que escalar, eu tenho que repelir, né? Então, veja esse nível de profundidade. Só para você ter uma ideia, mesmo as grandes empresas com mais de 500 colaboradores, né, ó, 36% possuem time dedicado. 36%. Né? Isso aqui são de médias para grandes empresas. E tem de 3 a 5 pessoas. E algumas 24% tem duas. Então, se os maiores não têm uma equipe, né, imagina a média, né, pequena, então tem que trabalhar de um formato diferente. Né? Então, vocês veem a dificuldade. Né? Mesmo grandes empresas não conseguem, ela terceiriza isso. Né? Perfeito? Então, assim, isso aqui é passando sobre esses problemas. Né? Então, assim, como é que resolve isso? Né? Como é que resolve esse tanto de problema? Nós temos um entendimento. Nosso entendimento é que segurança, o futuro da cibersegurança é cibersegurança como serviço. Não tem outra forma, não adianta mais, deixa que eu cumpra as ferramentas aqui que eu faço, você não vai fazer. Antigamente dava para contratar um consultor, ele implementava e tchau, nunca mais aparecia. Agora não dá mais para fazer isso, né? Não adianta você comprar, porque você tem que comprar, você tem que estudar, você tem que implementar, você tem que treinar alguém para poder cuidar. Então, cada vez mais, segurança está se transformando como a segurança no mundo analógico. Ninguém mais bota um guarda dentro da folha da empresa para proteger a empresa. A gente já contrata uma empresa de segurança física. Né? Se a gente faz isso no mundo físico, por que você acha que você vai fazer diferente no mundo digital, que, como vocês estão vendo, é muito mais trabalhoso? Porque numa segurança física eu ainda consigo descobrir que tem uma pessoa vindo ali no canto. Como é que você faz isso dentro daquele quantidade de ruído que eu mostrei para vocês, que tem uma pessoa ali naquele canto? Às vezes a pessoa naquele canto pode ser uma conexão dentro de inúmeras conexões que estão acontecendo dentro da tua empresa. Então o trabalho é muito mais difícil. Se o trabalho é muito mais difícil, como que você acha que vai fazer sozinho? Não vai. Tem que contratar, tem que terceirizar. Isso é feito como serviço. Assim como outros, o bombeiro, você não vai contratar um bombeiro para você, um hospital, você não vai botar um médico dentro de todas as especialidades, fazer uma equipe para você. É um serviço tipicamente terceirizado. Né? E cada vez mais as empresas estão percebendo isso. Vê, 84% das empresas não estão preparadas para combater a taxa. A gente já sabe, é muito difícil, é muito complicado. E 81% das organizações planejam executar a estratégia de terceirização, ou seja, contratar como serviço. Ah, Fábio, Fábio, isso aí é tu que está falando. Não, não sou eu que estou falando. O mundo inteiro está falando isso já tem muitos anos. Só dar por exemplo, ó, o Gartner. Vamos dar um dado de fora. O Gartner. Né? Isso aqui foi tirado de uma pesquisa do Gartner e consultor falando. Né? Não há pessoas suficientes. Isso aqui não sou eu dizendo, é o Gartner. Né? Não há pessoas suficientes para lidar com segurança. É preciso entregá-la como serviço. Não basta vender o software. Né? Não basta aquela história, eu cheguei, vendi o software e fui embora. Porque a maioria dos compradores não possui pessoas capazes de usá-lo, como nós já falamos. E eles observaram um enorme interesse em serviços gerenciados como serviço. Né? Por quê? Ó, segurança está se tornando muito complicado para a organização média. Então, qual a estatística? 50% das organizações estarão utilizando serviços de MDR. MDR, que é de detecção e resposta gerenciada, que ele vai acima do serviço gerenciado, aquele de eu boto um firewall e deixa que eu administro para ti. Ele só administra, mas ele não analisa os logs, ele não fica de olho para detectar e responder. Ele só gerencia. Ou seja, ele só tem engenheiro de segurança, ele não tem analista de SOC para analisar, sabe, conhece os ataques. Normalmente o engenheiro que aplica ele não conhece os ataques, ele conhece em nível geral. Mas profundamente como o ataque acontece, esquece. Não é ele que vai te ajudar. Não é esse skill que vai te ajudar. Precisa ter empresas que veem ataques todos os dias. É como um bombeiro. Os caras treinam todo dia, vê fogo todo dia.
Por isso eles são experts em chegar e dizer assim, cara, olha, com esse fogo aqui, eu uso esse produto aqui e resolvo isso aqui em menos de 1 hora. É assim o mesmo funcionamento, tá? Por conta disso e por conta dessa estrutura no mundo, mostrando que serviço é o que vai ajudar as empresas a diminuir o risco de um ataque cibernético, que nós da Imunes, nós criamos uma plataforma de proteção semelhante ao MDA, que nós chamamos de Entagen, né? É uma plataforma de serviços onde a gente faz o monitoramento, detecção, resposta e a parte de conscientização da organização em diversos serviços que eles podem ser, eles têm diversas camadas. Então, quanto mais camadas, maior visibilidade você tem no ambiente, né? Então, é uma plataforma pronta para, uma vez contratado, em 24 horas a gente já está protegendo o ambiente. A gente chama um SOC instantâneo, o Centro de Operações de Segurança, que monitora teu ambiente rapidamente, tá? Então, a gente tem algumas formas de ajudar a empresa. São três as principais formas. Senão, qual é o meu estado atual? Então, a gente tem o Entity Assessment, onde a gente faz, assim, para saber onde você quer ir, a gente precisa saber onde é que está, né? Então, a gente faz o assessment do ambiente, inclusive a gente tem um serviço de fazer a avaliação do teu AD, a gente gera um relatório rapidamente de como é que está teu AD, que é um dos principais alvos dos atacantes. Outro serviço, uma vez que você foi atacado, você está sendo atacado agora, você precisa de uma consultoria agora para se livrar desse ataque. A gente tem um ITA de Rapid Response, onde nós entramos dentro da empresa, implantamos a nossa filosofia e em menos de 24 horas a gente está combatendo, fazendo a contenção do ataque e repelir desse ataque. E uma vez, eu já fui atacado, como é que eu posso me prevenir? Onde a gente coloca a nossa plataforma, os nossos componentes, para poder fazer o serviço de MDA, para fazer monitoramento, detecção e resposta do teu ambiente, tá? Vou explicar um pouquinho cada um. Qual é o meu estado de proteção, né? Então, nós identificamos, por exemplo, às vezes quando está fazendo a série, a gente identifica o ataque, né? Às vezes ele escala para o Rapid Response. Então, um grupo de especialistas vai avaliar teu ambiente, identifica os problemas e gaps, e você recebe um relatório de como está teu ambiente. Então, aí que entra desde avaliação de segurança, pen test, análise de gap em relação a diversas normas, para você saber como é que está seu ambiente. Uma vez feito isso daí pode ser contratado de forma separada, tá? Isso aqui não impede uma ou outra, porque normalmente às vezes a gente planta o MDA e depois, lembra do prédio, né? Primeiro eu boto a câmera, eu guardo, ou seja, eu boto o MDA, e aí eu vou trazendo. O que eu preciso? Faço acesso. Aí a gente vai trazendo a segurança para né, o nível que é necessário que aconteça, tá? Próximo passo, estou sendo atacado, né? E agora o que eu faço? Então, a gente tem um Rapid Response, que é uma equipe de resposta incidente de emergência, que a gente faz uma call com o cliente, em menos de 24 horas a gente já está implantando os nossos agentes e fazendo a parte de consultoria para identificar, conter o ataque e ajudar na recuperação, né? Para poder o ambiente ser colocado para a produção o mais rápido possível. O que acontece? Quando você não está preparado, tem lá o MDA, que é o terceiro que eu vou mostrar, normalmente isso aqui é muito mais custoso, né? Porque você não tem nada antes de proteção, né? Então, a recuperação às vezes demora muito mais por conta disso, porque você não tem um trabalho de preparação prévio para isso, né? Que permite você voltar muito mais rapidamente. Eu não estou falando de backup. Se você voltar de backup, DR, você está voltando de ambientes comprometidos. Se ele comprometeu, ele vai comprometer de novo. Se você não corrigir.
ou identificar a forma que foi a entrada dele dentro do ambiente, né? Então, do atacante. Então, veja, ele vai muito além disso, tá? Então, a gente tem tipo de resposta a incidente, analista de busca de ameaças, threat hunters. A gente faz uma implementação rápida para poder fazer a contenção e remoção das ameaças ativas. Você recebe o relatório final de como é que está o ambiente, tá? Olha, foi feito isso, etc. E recomendações em relação ao serviço. Beleza. Você não foi atacado, mas você quer se proteger. Ou você já foi atacado e não quer que isso aconteça mais. Então, nós temos o nosso serviço principal, que é o Intelligent MDA, que é o trabalho aqui de fazer esse trabalho de monitoração, investigação e resposta 24 horas por dia dentro do teu ambiente, onde a gente investiga, vai a fundo do que pode ter algum indício de ataque, né? Faz a parte de hygiene do teu ambiente, diminuindo de acordo com o que tu contrataste dentro dos módulos, o que pode diminuir a superfície de ataque do teu ambiente para elevar o teu nível de segurança, né? Então, aqui, a gente faz caça-ameaças de forma proativa, né? Os analistas respondem às ameaças em minutos para poder a gente conseguir fazer isso antes que o atacante faça um estrago maior. Lembra, o tempo aqui é crucial. Então, esse tempo de resposta para, olha, ele esbarrou ali, caiu um jarro ali e quebrou dentro da outra casa, para você escutar e poder responder, né? Então é a mesma coisa, olha, ele vai ser espalhafatoso também, ele vai ganhar rede, ele vai tentar entrar no AD, ele vai desabilitar ferramentas. Isso todos são indícios que nós utilizamos para poder ter ter alguma coisa errada e poder fazer um threat hunting para poder fazer a contenção do ataque, tá? Identificar a causa raiz e faz todo o ciclo, né? Os nossos componentes têm diversos componentes. E aí a organização ela fica livre. Isso aqui depois a gente vai fazer uma apresentação sobre cada área dessas aqui, mas em tema. Como é uma plataforma, a gente vai desde o endpoint, ou seja, a proteção dentro da estação, do servidor, ao firewall, ao e-mail, a parte de cloud, toda ela de forma integrada, e a parte de gerenciamento de patches, gerenciamento de senhas, né? Análise de vulnerabilidade do ambiente, para poder ter uma visão. Quanto maior visibilidade eu tenho do ambiente, mais preparado eu estou para poder impedir e repelir um ataque de acontecer dentro da tua organização. E caso tenha alguém interessado depois saber cada um dos módulos, a gente faz uma apresentação separada e depois, ao longo do tempo, também a gente vai fazer uma apresentação de cada um dos grupos de serviços que estão dentro disso daqui. Mas a filosofia principal é saber o seguinte: quanto mais abrangente eu for, melhor. E um dos serviços que a gente tem, no final, é de conscientização, onde a gente faz um fit corporativo dentro da empresa e a gente vai sabendo, vai educando os funcionários em relação, olha, no clique aqui já aparece uma pílula de conhecimento para ele aprender como identificar um e-mail de phishing, por exemplo. A gente pode fazer ações relacionadas à proteção de ransomware, de phishing, etc., dentro dessa camada, que é uma camada de phishing corporativo que a gente tem. Então, o que está dentro da plataforma é toda integrado, tá? Então, veja, o processo principal que executa toda a parte de MDA, ele vem em três etapas. Primeiro, a etapa de prevenção, a gente aumenta essa visibilidade e cicla o processo para poder a gente cada vez mais diminuir a superfície de vulnerabilidade no ambiente do cliente. A gente tem a parte de detecção, onde a gente fica atualmente 24 horas monitorando, detectando atividade no ambiente, e a parte de resposta, né? Que é uma etapa da gente repelir de fato o ataque. Para vocês terem uma noção, como que isso ocorre, é mais ou menos assim. Imagina, assim, você quer em relação à visibilidade, que eu falei para você, né? Se você não tem visibilidade, não sabe o que está ocorrendo no seu ambiente, você não sabe como se defender.
Então, assim, se a gente for botar uma cadeia de passos, esse aqui está bem reduzido, tá? Só para questão de entendimento. Cadeia de passos que o atacante faz, olha, ele tem o acesso inicial, faz o reconhecimento dentro da rede. Lembra que ele faz a movimentação lateral dentro do ambiente, né? Aí ele faz a invasão de fato, ou, né? Ou faz a criptografia, que é criptografar todo o ambiente. Então, são vários passos, e isso daí pode ser explodido em muito mais passos. Então, veja, o que se tem que fazer? Tu tem que focar nesses estágios iniciais para identificar essa derrubada de jarro, essa tentativa de descobrir senha de todo mundo. Aí isso gera ruído também. São esses momentos que a gente tem para poder identificar muitos ataques. Gente que, eu tenho falha de marca, etc, etc, vai descobrir que o ataque ocorreu e semanas antes os logs do Fire, por exemplo, do endpoint já estavam dando indicativo de que tinha alguém tentando. Como não tinha ninguém vendo, né, e com a experiência necessária de identificar e poder ver, olha, pô, tem um negócio aqui. Isso seguiu e o ataque aconteceu. Então, por isso, é um trabalho realmente de gato e rato mesmo. E é um trabalho diário, hora a hora, minuto a minuto. Realmente é trabalhoso, tá? Então, você foca nessa parte para impedir, para evitar isso, né? Você vai evitar 100%? Claro que não. Mas você consegue evitar ao máximo esse tipo de coisa. E outra, o atacante também é atacante de oportunidade. Se ele olhar para o seu ambiente, ele está sendo toda hora sendo repelido, o que vai acontecer? Como um criminoso de rua. Tem uma casa com a porta aberta, outra com a casa com a porta fechada. Ele vai dizer assim, essa porta fechada eu não vou. Tem ali, está dizendo cachorro ali, tá dentro da casa. Eu vou naquela ali que está aberta. Então, ele também é um criminoso de oportunidade. Ele vai no que é mais fácil, né? Ele não vai ficar batendo cabeça, ele tem um mundo para poder atuar, né? Então, veja, esse trabalho também faz isso, né? Esse trabalho diário. Ele diminui o ímpeto do atacante, né? Ele sabe disso, né? Então, assim, em casos como esse, espere pelo inesperado. A gente não confia em ninguém, vocês já ouviram falar em Zero Trust. E uma vez acontecer, você compartimentaliza as zonas de falha, né? Tira aqui do ambiente, para o resto do ambiente funcionar, etc. E a palavra de ordem aqui, pessoal, é resiliência. Só que resiliência, pessoal, sim, isso aqui é um negócio legal. Olha, uma vez que ele entra dentro do ambiente, ao tempo médio para ele obter acesso a um servidor Active Directory. Ou seja, ele entrou, né, aquelas 1h46, uma vez que ele está dentro, a primeira alvo dele é o Active Directory, tá? Ele pode tentar pegar todas as senhas, etc. E tal. Ou seja, ele leva 16 horas. São janelas de oportunidade que os grupos de segurança têm para poder identificar isso. Então, isso é crucial. Um trabalho de gente com experiência para poder fazer isso, analisando 24 horas, tá? E o trabalho, vocês vão ver, que é um trabalho de resiliência. E resiliência, pessoal, não é eu fui atacado, eu voltei do backup. Não, não. Isso daí não é resiliência, tá? É muito mais do que só cair e levantar. A gente não tem que ter só resiliência. Nós temos que ser bons em resiliência. O que significa isso daí, Fábio? Olha, nós temos que trabalhar para cair com menos frequência. Ou seja, a gente vai aprendendo, né? Tem que cair com menos frequência. Não é toda vez cair e levantar, não. A gente tem que. Uma vez que a gente caiu, o que a gente faz para não cair de novo com aquele problema, com aquele ataque? Então, tem que cair com menos frequência. Não é só cair. A gente tem que, para a gente suportar, a gente tem que suportar a melhor queda. Então, beleza, eu caí, mas eu não quebrei nada. Né? Você tem que estar preparado para cair e voltar rápido, né? E outra, toda vez que cair, você tem que levantar mais forte, ou seja, tem que ter um aprendizado, né? Não basta ter resiliência, você tem que ser bom em resiliência, você tem que trabalhar como um processo para isso, tá? Pessoal, a gente está chegando ao fim e eu coloquei 2 vídeos aqui, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Um deles
é de mostrando como é que estão esses criminosos, por exemplo. Isso aqui é de um grupo que está, como você estava na Rússia, e olha como é que eles estão gastando o dinheiro das empresas que eles estão invadindo, tá? Não sei se vocês vão ouvir, tá? Isso aqui é uma Lamborghini, isso aqui é em pleno Moscou, né? Para quem não está entendendo, essa Lamborghini é do criminoso, do Ah, essa pai é do de um criminoso. atacante, tá? Inclusive, ele botou a placa do carro, o nome dele, no nickname de ataque. Para vocês entenderem como é o nível de ousadia desse cara, né? Porque eles sabem que não vão ser presos lá na Rússia, né? Não, aquele ali é o nick dele. Se vocês não deram para olhar ali, né? B21 só. Ali é o Na nickname placa. que ele utiliza, né? Olha ali o nickname lá, irmão. Ah, eu não entendo russo, né? Daí já é outra, né? O cara faz umas loucuras. Até acho que é um leão, né? Sim, sei lá. Mas como tudo na vida, também tem o seu PEC, né? Isso aqui é uma operação da polícia ucraniana pegando, acho que foi do Révio, não lembro, não lembro. Mas foi um desses famosos aí. Lockbit, acho que, não lembro, não vou lembrar. Então vocês vão ver, eles são pessoas comuns, né? Casa com a família dele, isso lá na Ucrânia, tá? Então eu sei que vocês souberam, né, que teve uma treta entre componentes da Ucrânia e componentes russos, né, em relação à guerra, né? Inclusive eles teve aquele de Renzo, inclusive, que se dividiu, né? Aqui ele falando, eu vou passar aqui algumas coisas. Ah, esse aqui é o Raul. Ele. Vou passar aqui para vocês olharem aqui, ó. Eu tinha um vídeo que mostrava até barra de ouro, que o pessoal tava fileirado, tanto de barra de ouro, né? Porque ele tem que transmitir o dinheiro, né? Algumas coisas ele quer mostrar, né? Questão de ética. É tudo de dinheiro que ele botou ali. Uma hora ele tem que tirar do Bitcoin, né? Às vezes esse dinheiro, inclusive, pessoal, é utilizado para dar para pessoas. O que que o pessoal está ganhando tanto dinheiro? Vocês pensam assim, ah, pô, ele faz uma tentativa hack absurda para poder entrar dentro da empresa. Às vezes não. Ele alicia as pessoas, os funcionários, pelo LinkedIn, viajam no caso da Europa, né? Eles viajam lá para poder dar o dinheiro para a pessoa. Eu te dou 1 milhão aqui de dólares aqui, se tu colocar, executar isso aqui dentro da rede da empresa. Isso aconteceu com a Tesla, né? Só que o funcionário avisou a Tesla e o russo foi preso, inclusive, né? Isso acontece. Muitos dos ataques que aconteceram no Brasil que aconteceram dessa forma, né? Então eles fazem, você sabe, né? Batido policial para poder pegar o acesso, né? Não dá tempo do cara botar, ó, esse é o tanto de dinheiro que eles estão achando, né? Pareceu até real ali. Acho que não é, não. É euro. Olha os carros ali, o chave ali da Mercedes. Não é a Mercedes básica, não, né? Passa aqui mais na frente. Já está acabando. Aí já pegando os carros, né? Mas tem até dinheiro dentro do carro tinha.
Então, vocês veem como... Por isso que o pessoal não larga, né? É bem profícuo, né? Bom, aí já é o... Gente, vou passar. Pessoal, mensagem final aqui, né? Retomando, não tem um apagão cibernético, né? E como eu falei, e aí, gostaram? Eu não consigo ver o coisa do Teams aqui, tá? E como eu falei, né? Tem um bônus aí, né? Se quiserem depois mostrar para alguém aí, se vocês tiverem, né? Não sei como é que tá a audiência. Qual é o bônus, pessoal? Prepara um bônus para quem ficou aqui no final, que a gente falei bastante, né? Já são 84. Quanto tempo, Thalita, que eu falei aí? Mais ou menos 1h30. Só isso, né? Para vocês verem como eu gosto de falar, né? Não, mas esse vídeo aqui tá sendo gravado, a gente vai publicar, né? A Thalita vai fazer um trabalho de dividir isso daí as ideias, para a gente poder mostrar para mais pessoas, tá bom? Então, o bônus é o seguinte: os 10 primeiros que se inscreverem nesse link aqui, né? Os 10 primeiros, a gente está dando 50% de desconto no nosso serviço de análise de proteção do Active Directory. Ou seja, a pessoa serve só para um servidor, tá? A gente pega o teu servidor, coloca um agente nosso, captura algumas informações lá, te dá um parecer de como é que está teu ambiente de Active Directory. Lembre, um dos principais servidores que estão acometidos depois de um ataque é o AD, Active Directory, da Microsoft, tá? Então, a gente está dando como desconto 50% para os 10 primeiros que quiserem. Tem mais alguma coisa aí, Thalita? Tem algum sim, alguma coisa? Não, né? Ainda não, ainda não. Ainda não, né? Nós não chegamos nesse nível. Mas a gente, cada vez, à medida que a gente for fazendo os eventos da gente também, a gente não conseguiu fazer isso por ONSEC, mas terão outros eventos, a gente vai dar voucher de alguns eventos e convido... O Opa, pode Emanuel falar, Thalita. gostou aqui. Ele botou show Show, aqui, já pode encaminhar para ele. show de bola. Show de bola. Então, pessoal, Thalita, tem mais alguma coisa a dizer? Eu queria só abrir para perguntas, caso vocês queiram fazer Legal. perguntas. Dá um tempinho aí para escrever. Deixa eu ver se eu consigo. Tu me manda aqui, porque eu não tenho. Não, qualquer coisa eu leio aqui, tranquilo. Tá. Caso não tenham perguntas aí, vocês mandam para a gente que a gente vai respondendo, mas eu já tenho 2 perguntas aqui de uma outra caixinha de perguntas. Você se importa em responder, Fábio? Pode, mandar. Então, é porque um prospect da gente aqui estava em dúvida como é que ele consegue se defender ou até equipar os seus usuários, os seus funcionários mesmo, para não cair mais em técnicas de phishing. A dúvida dele mais é para como que identifica isso, Sim, tanto no dia a dia dele, quanto no recebimento de e-mail, já que tem várias e várias e-mails aí corporativos. legal. Assim, a estratégia principal é visibilidade. Quanto mais componentes de segurança você tiver e de forma integrada, melhor, né? Então, por exemplo, o que seria uma boa, vamos dizer, você já fez todos os componentes de Fire Point, proteção de e-mail, né, que filtra esses e-mails, os principais e-mails de phishing, etc. E essa parte de correlação, uma vez que alguém clica, isso é identificado, correlacionado com o e-mail, e uma equipe como a nossa consegue atuar. Beleza, fiz essa parte todinha.
você tem uma parte de conscientização, aquilo que eu expliquei, né? O que seria legal? Porque muita gente faz todo o trabalho tecnológico, processos, etc., esquece a pessoa, né? Justamente os colaboradores, né? Que eles são vamos dizer, a última defesa da empresa são eles, né? Então, em grande parte, e aí eu não vou ter essa estatística, mas grande parte dos ataques vem por questão humana, né? De clicar nisso, clicar naquilo outro. Nós temos um serviço de conscientização de segurança, que é o nosso phishing corporativo, onde a gente faz uma campanha de phishing para a empresa, né? A gente lança e-mails para todos os colaboradores, né? E uma vez esses e-mails são parecidos com ataques reais, para poder, uma vez que essa pessoa clique, execute ou faça alguma coisa, nossa plataforma vai indicar para ele o seguinte: olha, você caiu em um phishing. Faça esse treinamento, que é que a gente chama de pílula de treinamento, onde ele vai ensinar como é que ele não cairia naquele phishing. Olha, você era para ter visto o endereço, isso ou aquilo, diversas características, para educar o colaborador da empresa. Bom, quando você faz isso no aspecto de toda a empresa, você tem uma ideia de como é que está o nível de treinamento relacionado à proteção da sua empresa, de toda a organização. E uma vez que isso é feito, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo, por exemplo, de 12 meses, você tem ideia clara se a conscientização está sendo efetiva, se o nível de conscientização dos colaboradores estão melhorando, ou seja, se eles não estão caindo nos ataques de phishing, disso ou daquilo, porque a gente tem que ser, inclusive, criativo, né? Para poder mostrar que fazer ataques novos, novas formas de tentar ludibriar os colaboradores, para poder eles, né, poderem evoluir. Então, você tem uma ideia muito clara dessa evolução. Isso é um trabalho que dá um resultado enorme na proteção geral da organização, porque muitos dos ataques acontecem por conta de um clique, né? Então, essa etapa, por isso que é uma das etapas, não diria a mais importante, mas uma das mais importantes, que é a parte de treinamento e conscientização dos colaboradores. E não só aquele treinamento, eu fiz um treinamento e fiz um workshop e fui embora. Não. Como a campanha continua, a gente tem o indicador exato se está melhorando ou se está piorando. Identificar quais os colaboradores, ou grupo ou por área, que estão mais suscetíveis, né? E você conseguir fazer um trabalho mais focado nesse grupo para melhorar a segurança, por exemplo. Aí sim, fazer um workshop específico de um assunto que está muito prevalente, que todos caíram, por exemplo. Então é muito mais inteligente atuar dessa forma. Não sei se eu respondi, mas é isso. Beleza, beleza. Tem a última dúvida aqui, é a respeito um pouco sobre vulnerabilidades. Passou muito Sim, falando sobre muito rápido, né? percepção e tal. Não, não é nem rápido. Falando sobre vulnerabilidade e tomar cuidados, esse seguidor nosso aqui está em dúvida em como é que ele visualiza. É Sim. importante, é importante ter uma pessoa responsável com isso, ok, mas e se fosse para ele fazer tipo uma avaliação visual? Tem alguma forma dele identificar que há vários pontos de vulnerabilidade assim no dia a dia dele? Sim, sim, de fato. Assim, existe duas vertentes. Uma, você contrata a consultoria que vai te dizer o quanto de vulnerabilidade tem no seu ambiente. Você recebe um PDF gigantesco dizendo, ó, você tem 5 mil, 10 mil, 30 mil vulnerabilidades no seu ambiente. Legal. Você vai receber esse relatório e vai ser difícil você botar para frente, porque é muita coisa, né? 30 mil vulnerabilidades, 5 mil, 10 mil. Então, a ideia não é fazer coisas pontuais. Isso é legal, muita gente que está fazendo LGPD faz, né? Ah, eu preciso fazer ali, faz uma análise pontual. Mas o que você tem que ter é um processo de gestão de vulnerabilidade. Porque não basta só ter o relatório, o PDF.
você ter uma resposta ativa no que é realmente importante. O que é realmente importante? Essa vulnerabilidade é para um ativo crítico da minha empresa? Ah, é. Essa vulnerabilidade, ela é fácil de ser explorada? Talvez. Essa vulnerabilidade no mundo, o pessoal está explorando essa vulnerabilidade? Aí está. Então, essas vulnerabilidades são as que você tem que atacar primeiro, né? Então, não dá para atacar todas as vulnerabilidades. Não existe nenhuma empresa que conseguiu gerenciar todos os patches dificilmente, né? Para fazer um gerenciamento de patches com um ambiente, tem um ambiente de homologação, que dá tempo, porque daqui a 2 semanas, 3 semanas, a Microsoft vai lançar outro conjunto de patches, a Oracle vai lançar o seu, a Adobe vai lançar o seu, e isso vai se acumular. Então, a ideia é que você focar nas que realmente são as mais importantes no momento e fazer um trabalho para diminuir cada vez mais. Mas você enxugar todas as unidades, você não vai conseguir. Dentro do nosso ambiente, você tem que ter a parte visual do que você tem de vulnerabilidades e o que precisa de fato atuar e trabalhar, né? Dentro do serviço da gente, a gente trabalha junto com o cliente, indicando essas vulnerabilidades que precisam ser trabalhadas para o cliente ou aplicar patch. E lembrando, pessoal, vulnerabilidade, não é toda vulnerabilidade que tem patch, não. Grande parte das vulnerabilidades não tem patch. Às vezes isso já foi passado do fabricante, o fabricante não criou. E aí, o que você faz? Você tem que ter ciência dessa vulnerabilidade que não tem patch, e se ela for prevalente na internet, tiver alguém atacando, isso serve para a equipe de estoque ficar de olho. Opa, tem uma vulnerabilidade aqui que não tem patch, eu tenho que ficar esperto. E eu posso fazer outras coisas. Eu posso colocar um controle a mais no servidor que tem esse patch, eu posso fazer um fortalecimento das configurações dele para diminuir a chance de exploração, ou seja, mais de forma que eu sei do problema e eu atuo sobre ele. Perfeito? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, foram só essas dúvidas. Legal. Pessoal, então eu agradeço a quem participou, quem está assistindo esse vídeo, tá? Então, agradeço a equipe aqui da Imute por permitiu isso acontecer. Isso aqui é um webinar que vai acontecer várias vezes. A gente vai fazer muitos webinários relacionados a isso, tá? Em relação à nossa plataforma, assuntos de segurança. Vamos agitar um pouquinho o Brasil na internet com assuntos relacionados à proteção cibernética, ok? Só um abraço, Thalita. Bom trabalho aqui na promoção do webinar. Todo mundo que não consigo ver quem é que está, mas toda a equipe de marketing, vendas, vamos atuar mais. E, pessoal, lembrando, ó, ainda tem um 50% de desconto. E nos próximos webinars a gente vai fazer isso mais vezes, tá ok? Nos vemos aí no mundo da internet e sigam nossas redes sociais, tá? Tem o Instagram, o Immude Intelligence, nós temos o LinkedIn, esse vídeo provavelmente vai para o nosso canal do YouTube, então fiquem ligados nas redes sociais, a gente está colocando muito material, vocês vão ver vários artigos nossos, diversos portais aí, então muito assunto interessante, os nossos especialistas aqui estão trabalhando em assuntos legais aqui para vocês cada vez mais se aprofundarem no mundo da cibersegurança e, se precisar contar com a proteção de uma empresa fazendo cibersegurança como serviço, pode procurar a gente, a Immude, que tem uma equipe maravilhosa aqui, competente, para ajudar vocês nessa tarefa árdua, mas necessária, e que a gente acha muito legal também, e ajudar para vocês a proteger o bem maior que é os negócios de vocês. E eu sei que faz parte muito da vida de vocês, porque vocês atuam dentro dessas empresas, né? Então, um abraço, pessoal, boa noite e até mais.